Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Evangelho de hoje, dia 15, quinta-feira, está em João, capítulo 13, vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, 16 a 20. 13, 16 a 20. Que diz o seguinte: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso, se o pusesse em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se nós vivêssemos tal qual Jesus nos ensina, esse mundo seria, no meu entendimento, muito, muito melhor. O que nós vemos hoje é guerra, são guerras pequenas e grandes, países contra países, interesses escusos ou muito claros, né? Interesses terceiros para adquirir propriedades, terras, limites geográficos e tudo mais. E Cristo fala aqui, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor. Grandes coisas acontecem no mundo, no meu entendimento, porque nós queremos estar acima de Deus. Tem de gente por aí querendo estar acima de Deus, é impressionante, né? Age tal qual fosse mais do que Deus, age como se fosse um santo fora dos altares da igreja, mas na realidade praticam obras totalmente contrárias àquelas que Jesus nos ensinou, obras totalmente contrárias ao Evangelho, né? E Jesus então se coloca de forma tão simples, dizendo: o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Ele reconhece a sua pequenez diante do Pai que o enviou, né? Se colocar isso em prática, sereis felizes. Então Jesus dá até como se fosse uma receita de vida para nós. Não nos colocarmos maior do que Deus. Não sermos maior do que aquele que nos enviou. Quando fazemos isso, passamos por cima de Deus, deixamos Deus para trás, e a nossa vida se torna um transtorno, uma bagunça, um rolo compressor enorme, né? E nós não sabemos depois por que a nossa vida está assim. Porque nós quisemos ser mais do que Deus, né? Quisemos ser mais. Não podemos fugir do pedido de Deus. Não podemos fugir da mensagem de Deus. Não podemos fugir da vocação que Deus nos dá. Da vontade de Deus. Olha, Jonas fugiu, mas ele foi engolido por uma baleia, né? E teve que voltar a fazer aquilo que Deus mandou, né? Então não adianta fugir da vontade de Deus. Não adianta fugir dos princípios cristãos. Porque o ser humano, quando foge dos princípios cristãos, quando foge da palavra de Deus, quando nós fugimos da vontade de Jesus Cristo, nós fazemos a nossa vontade. E a nossa vontade é cheia de vícios, não que não sejam bons, não sejam boas vontades. Muitas vontades nossas são boas, tem muitos interesses bons, tem muitas atitudes boas que vêm da nossa vontade, mas quando nós saímos do caminho de Deus, nós praticamos coisas que até mesmo nós vamos achar que como que eu pude fazer, como que eu pude praticar tal coisa, como que eu pude falar tal coisa, né? Isso está em todos os lugares, está nas relações de família, está nas relações da sociedade, nos grupos de reflexão. Quando alguém quer ser mais do que Deus, acaba colocando os pés pelas mãos, como nós sempre dizemos, tá certo? Então o Pai dá a nós aquilo do tamanho do coração. Se o nosso coração é pequeno para o Pai, ele fica cheio.
Mas no meio tá um monte de porcaria ali, né? Um monte de coisa que não funciona. Então é bom a gente pensar nesse evangelho. Nós vamos perceber que Jesus, na comunidade cristã, há diferentes serviços. Nós somos chamados a esses serviços de coração aberto, de simplicidade, de humildade, né? Não queiramos ser mais do que o Pai. Não queiramos ser mais do que aquele que nos doou a vocação ou os dons, né? Temos que passar das belas ideias a uma prática. Temos que passar daquela teorização que nós temos a uma prática bonita para podermos converter a nós mesmos, né? E também converter as pessoas com quem encontrarmos pelo caminho. Eu te desejo uma ótima quinta-feira. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo também. Fique todos na paz, compartilhe o nosso trabalho. Tchau, um abraço.